Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Itapeva na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Itapeva e em Botucatu. Hoje vamos ver o programa Ciências Sem Limites, que esteve em Itapeva em abril de 2018, para conhecer uma tecnologia de baixo custo. Trata-se de uma máquina que separa peças de madeira por qualidade, auxiliando, sobretudo, nas atividades do pequeno e médio produtor. Esse trabalho é fruto do esforço de vários pesquisadores da Unesp, coordenados pelo professor Carlos Afonso. Vamos ver. O pesquisador Carlos Afonso, da Unesp de Itapeva, fala sobre visão computacional. Ele, em conjunto com pesquisadores e orientados, desenvolveram uma máquina que separa automaticamente peças de madeira por qualidade, melhorando muito o desempenho na tarefa, quando comparado com humanos. Construído englobando as áreas de inteligência artificial, redes neurais e engenharia, o protótipo é de baixo custo e visa tornar o produtor de pequenas e médias empresas do ramo madeireiro mais competitivos no mercado. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver, na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre visão computacional. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Carlos Afonso, do campus experimental da cidade de Itapeva, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço a visita de vocês aqui, é uma honra recebê-los. Antes da gente entrar no tema do programa, professor, fala para a gente da sua trajetória acadêmica, a sua vida acadêmica. Muito bem, João. Eu sou formado em Engenharia Mecânica, me formei em 1995 pela Escola de Engenharia de São Carlos. Depois de formado, eu fui para a indústria, trabalhei mais de 10 anos na indústria automotiva. Dentro da indústria, eu vi algumas oportunidades exatamente de poder aplicar esse tipo de tecnologia, de visão computacional e de inteligência artificial de uma forma geral. Isso me motivou a voltar à universidade. Então, em 2010, eu fiz meu doutorado pela Escola de Engenharia de Guaratinguetá. Depois, fiz o pós-doutorado em São Carlos, novamente, pelo Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. E, no ano passado, em 2017, estive um ano na Finlândia, fazendo como professor visitante, exatamente para conhecer esse tipo de tecnologia. Claro que nós vamos explorar a sua experiência na Finlândia, porque foi totalmente relacionado com o assunto do programa desta semana. Para quem está nos vendo agora, o que é visão computacional? Conta para a gente detalhadamente. Visão computacional são um conjunto de algoritmos computacionais em que você utiliza para ensinar o computador a classificar imagens de forma semelhante com o que uma pessoa faz, classifica essas imagens. Por exemplo, quando você vai ensinar uma criança, né, o que é um copo d'água, um bebê, o que é um copo d'água, você apresenta aquela imagem, né, olha, isso aqui é um copo d'água, isso aqui é um copo d'água. Depois de várias vezes que você apresenta isso, o cérebro humano daquela criança aprende isso, que aquele objeto refere-se à água. Então, o que são esses programas, esses algoritmos? Eles tentam simular esse comportamento num ambiente computacional. Diante desse ambiente computacional, eu acredito que o senhor não faça nada sozinho, deve ter N pessoas e instituições envolvidas. Por que o senhor teve essa visão de desenvolver essa metodologia ou essa pesquisa? A principal motivação foi exatamente tentar utilizar essas tecnologias que estão disponíveis hoje, essas tecnologias de informação que estão disponíveis e foram desenvolvidas por grandes empresas como Google, Facebook, etc., para o ambiente industrial. Então, essa foi a principal motivação. Nessa trajetória, sim, eu tive oportunidade de trabalhar com instituições que me ajudaram nesse sentido. O ICMC de São Carlos, né, Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, assim como o CMI também de São Carlos, foram institutos que
são nossos parceiros, né, que foram nossos parceiros nesse desenvolvimento. Basicamente, para quem está nos vendo e para entender, o senhor pegou um software livre, do caso da Google, adaptou para classificação de madeira? Como é que foi isso? O nosso trabalho foi no sentido de utilizar essas tecnologias de reconhecimento de imagem, que, por exemplo, é o caso do Facebook. Quando você posta a sua imagem lá, o software automaticamente ele consegue identificar de quem é aquela imagem. Então esses algoritmos de reconhecimento de imagem foram desenvolvidos por essas grandes empresas, mas estão disponíveis. É uma tecnologia que está disponível. É possível de você utilizá-la. Em vez de classificar pessoas, vocês classificam madeiras? Exatamente. Nós adaptamos esses programas para a classificação de madeiras. Então, o que a gente faz? Ao invés de classificar rostos, classificar fisionomia, a gente classifica por qualidade da madeira. Por exemplo, vamos supor que temos 3 diferentes níveis de qualidade, A, B, C. Você apresenta para o programa para esse programa computacional. Quer dizer, você adestra o programa a reconhecer? Adestra o programa, exatamente. Você apresenta várias amostras de um tipo A e informa o programa. Isso aqui é a amostra do tipo A. Mesma coisa para o tipo B e para o tipo C. Após uma certa quantidade de repetições, esses algoritmos de classificação, eles abstraem alguns padrões computacionais e ele usa esses padrões para, numa fase posterior, classificar essas madeiras, ou pode ser aplicado para outro tipo de materiais também. Por que fazer isso com a madeira? Porque o equipamento é muito caro, não existe no Brasil, como é que é? Existem equipamentos que fazem processos semelhantes que esse. Mas também o que acontece, se considerarmos o pequeno e médio produtor brasileiro, ele não tem dinheiro suficiente, é muito caro para eles adquirir esses equipamentos. Só a título de exemplificação, um equipamento desse chega a custar 500 mil euros, o que fica proibitivo para produtores locais. Então, nós tentamos exatamente usar essas tecnologias que estão disponíveis e adaptar para o ambiente do médio e pequeno produtor. E uma das consequências disso é que você consegue, com isso, evitar alguns problemas de classificação humana. Obviamente, nos casos em que você não tem essa classificação computacional, você usa operadores humanos para fazer isso. Quer dizer, a olho nu ali. A olho nu, exatamente. E o que acontece? Com esse tipo de classificação, além de ser mais cara financeiramente... Pode ter falhas. Pode ter falhas, exatamente. O operador pode ficar cansado, pode existir uma diferença de critérios entre eles, e uma série de problemas que podem ocorrer, além de ser muito desgastante, porque imagine você passar numa esteira ali, exatamente, milhares de pedaços de madeira, né? Exatamente, longos períodos classificando. O cérebro humano não foi feito para fazer esse tipo de... E o computador não cansa. E o computador não cansa. E trabalha por um baixo custo. Agora, o senhor não está sozinho nisso, né? O senhor tem mais docentes e alunos envolvidos? Exatamente, é um trabalho em conjunto. Conosco também está o professor André Rossi, o aluno Matheus, aluno da graduação da produção, e também o professor Fábio Henrique, que é da FATEC de Capão Bonito, que está envolvido no projeto. O senhor permite a gente conversar com eles, né? Sim, por favor. Agora nós estamos com o professor André Rossi, também pertencente ao campus experimental aqui da Unesp da cidade de Itapeva. Professor, antes da gente entrar na sua atuação junto com o professor Carlos, qual é a sua trajetória acadêmica? João, minha trajetória começou, na verdade, fazendo graduação na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Logo em seguida, ingressei no mestrado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, na área também de ciência da computação. Mais especificamente, a minha linha de pesquisa foi já em inteligência artificial, com o professor André Carvalho, e depois eu continuei no mesmo instituto durante o meu doutorado, que terminei no final de 2013 e no começo de 2014 ingressei no campus aqui da Unesp de Itapeva. Maravilha. Dentro dessa perspectiva, como você disse que é inteligência artificial, essa visão computacional que nós falamos no primeiro bloco com o professor Carlos, está inserida a inteligência artificial? Conta pra gente. Totalmente, João. Na verdade, a visão computacional é uma das áreas dentro da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, nesse caso, ela é utilizada para justamente o que o professor Carlos disse, que é tentar utilizar algoritmos computacionais para simular a visão humana,
Então, esses algoritmos de inteligência artificial é justamente porque há uma inteligência quando nós conseguimos visualizar e reconhecer objetos por meio da visão. E como é que foi o trabalho em si de como ele disse, né, de utilizar softwares livres? Vocês readaptaram? Como é que foi a sua atuação nisso? Exato. Na verdade, existem diversas técnicas que são aplicadas. Essas técnicas são chamadas de técnicas de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina porque justamente nós tentamos, esses algoritmos, eles tentam de alguma forma ensinar essas máquinas a reconhecer alguns objetos, por exemplo, no caso da visão computacional. Então, essas técnicas, elas utilizam essas imagens para aprender de alguma forma e depois fazer o reconhecimento desses padrões. Para quem está em casa pode estar perguntando, quando você fala em imagem, como é que vocês utilizaram que tipo de câmera? Uma câmera de alta resolução, uma câmera caríssima? Como é que foi isso? Ótima pergunta. Na verdade, esses equipamentos que nós utilizamos no projeto não são câmeras de alto custo. Na verdade, essas câmeras são câmeras industriais. Nós podemos, inclusive, utilizar câmeras mais baratas, como foi o caso do nosso protótipo inicial. Então, nós precisamos de uma certa qualidade ou de um certo padrão dessas imagens. Em torno de quanto? 300, 400 dólares? Exatamente. Em torno de R$1.000 no máximo uma câmera dessa. E aí, no caso, vocês conseguiram um êxito com câmeras não tão caras assim? Exato. Essas câmeras, na verdade, elas precisam ter uma velocidade para capturar essas imagens que as madeiras, na verdade, essas tábuas, elas vão estar passando em uma esteira, então elas precisam ter uma São essas imagens que nós estamos vendo agora. Exatamente. Então essas imagens, elas precisam ser capturadas por uma câmera com uma certa velocidade, que nós chamamos de frames por segundo, e depois elas são processadas por esses algoritmos. Qual foi a maior dificuldade sua no projeto? Bom, na verdade, a minha parte nesse projeto envolveu justamente investigar diferentes técnicas de aprendizado de máquina para verificar qual dessas técnicas era mais adequado para o nosso problema. Como o professor Carlos falou, essas técnicas já são aplicadas para outros problemas, como o reconhecimento de face. Nosso problema em particular, que era a classificação da qualidade da madeira, nós tivemos que investigar qual dessas eram mais adequadas para o problema em questão. Tentativa e erro foram vários testes. Exato. Nós também temos algumas hipóteses, quer dizer, nós temos algumas premissas de procurar quais são mais adequadas para esse problema, dado o tipo de imagem que nós estamos trabalhando, o tipo de defeito que nós vamos ter que detectar nessas madeiras. E corrigir. Você não está sozinho, tem aluno de graduação envolvido? Temos alunos de graduação aqui do campus, na verdade do curso de Engenharia de Produção e da Engenharia Industrial Madeireira. No caso eu orientei o aluno Matheus Roder, que é do curso de Engenharia de Produção, e ele está com a gente desde 2015 desenvolvendo esse trabalho. Vamos ver o que ele tem a dizer? Claro. Roda o VT do Matheus. Eu realizo a pesquisa com o professor Carlos e com o professor André, especialmente com o professor André, que é meu orientador desde 2015, na parte de inteligência artificial, especificamente para a classificação de algumas imagens. Como eles falaram, nós trabalhamos com a classificação das imagens da madeira e o meu trabalho em si é desenvolver alguns algoritmos, alguns programas que possam fazer o nosso protótipo trabalhar de maneira melhor, acertar mais na hora de classificar essas imagens. Especificamente, eu fui aluno do professor André desde 2015, num projeto de extensão, e em 2016 com bolsa FAPESP. No projeto de iniciação, eu desenvolvi uma parte de otimização de uma técnica específica, que é a rede neural artificial. Com essa técnica e com a otimização, nós chegamos em torno de 87% de acerto. Esse trabalho que nós desenvolvemos, eu cheguei a apresentar no Encontro Nacional de Inteligência Artificial e ficou entre os melhores artigos do Congresso. Disso, nós trouxemos para o campus mais uma conquista e, de acordo com a abordagem que a gente dá para o problema, ou com 3 classes ou com 2 classes, nós conseguimos aí uma variação desse acerto da nossa técnica de 87% a 98%, mais ou menos. Ressaltando então que o acerto que os humanos têm, mais ou menos nessa tarefa, é em torno de 60% e 65%. Então, a melhoria que a gente consegue, ela é muito expressiva, principalmente quando a gente vai comparar
com o acerto dos humanos, que estão suscetíveis aí principalmente ao cansaço. Parabéns pelo depoimento do Matheus, hein, professor? Obrigado. Realmente ele está dedicado à pesquisa. Com certeza. Como é que vocês passam as imagens captadas da câmera para a tela do computador? Pois é, isso é um processo de caracterização da imagem. E justamente esse é um passo que nós estamos investigando agora mais a fundo, que é como representar cada ponto dessa imagem. Então, uma imagem, na verdade, é formada por vários pontos, que nós chamamos de pixels, e nós estamos procurando qual é a melhor maneira de representar essa imagem, esses pontos, para esses algoritmos de aprendizado de máquina, para que eles possam reconhecer mais facilmente e melhorar a predição dessa classificação da qualidade da madeira. Estamos chegando ao final do bloco. Parabéns pela sua atuação, pelo Matheus, por fazer parte junto com o professor Carlos, porque ninguém realiza nada sozinho dentro do âmbito da pesquisa, né, professor? Com certeza, João. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar o que nós estamos envolvendo aqui. Parabéns pelo depoimento do professor André Rossi, do Matheus, realmente estão engajados na equipe, né, professor? Exatamente, eu que agradeço, realmente é uma equipe, né? Existe uma sinergia, não é um trabalho individual, cada um deles tem uma participação importante. Agora, no primeiro bloco, o senhor falou que o senhor foi fazer uma espécie de professor visitante na Finlândia, onde existe um equipamento similar a esse que vocês idealizaram, em torno de 500 mil euros. Nós podemos dizer que esse equipamento que o senhor e a sua equipe idealizou e está implantando, ele é inédito e de vanguarda? Conta pra gente a experiência da Finlândia em relação ao equipamento brasileiro. Perfeito. Primeiro, por que Finlândia? Nós optamos em fazer esse intercâmbio com as universidades finlandesas, primeiro porque eles têm uma indústria madeireira forte e, além disso, também têm uma pesquisa de vanguarda em visão computacional. Então, é exatamente essa combinação de fatores que nos atraiu para esse intercâmbio. O que acontece, né? No caso da indústria finlandesa, como existe um alto nível de automação, eles desenvolvem esse tipo de equipamento, mas para os custos, em custo elevado, voltado para o mercado deles. Recentemente, nós recebemos o contato de algumas empresas finlandesas que desenvolvem esses equipamentos para a Europa como um todo, exatamente para tentar, em parceria com a gente, desenvolver equipamentos a custo reduzido, que pudessem ser aplicados a mercados emergentes, como é o caso do Brasil, Rússia, Índia, etc. Agora, só para quem está nos vendo, como é que é na Finlândia? A Finlândia é um país frio, tem muita madeira comparado ao Brasil? Como é que é? Exatamente, eles têm uma tradição forte na indústria madeireira, né? Só que a característica da madeira de lá é diferente, é de um crescimento muito mais lento, chega a ser cortado somente após 50 anos. 50 anos? Exatamente. É diferente do nosso pinus, do nosso eucalipto, que com 5, 6 anos está na fase de abate. Exatamente. E em função desse alto custo da madeira e do tempo elevado para cortar, eles sempre buscam uma alta eficiência no processo de corte. Isso também foi um dos fatores que levou o desenvolvimento da indústria, da automação na indústria madeira, do caso deles. Agora, quem está nos assistindo, essas imagens são do equipamento em prática, professor? Exatamente, essas são imagens do nosso primeiro protótipo numa serraria na região de Itapeva. E esse equipamento, onde está hoje? Nós estamos desenvolvendo um equipamento semelhante para uma indústria multinacional que tem uma planta na região de Minas Gerais para fazer essa mesma classificação. E esse equipamento, na hora que ele estiver em funcionamento, e aquelas pessoas, aqueles seres humanos que classificam, eles podem perder o emprego? Não, pelo contrário, o que acontece? Como a gente colocou anteriormente, esse trabalho de classificação ele é muito cansativo, né? Ele é desgastante para o operador humano. A ideia é exatamente você recolocar esses operadores humanos em funções mais nobres. E o índice de acerto é altamente superior ao ser humano? Exatamente. As estatísticas mostram, vários trabalhos mostram que numa melhor situação você tem um nível de aproveitamento em torno de 80% no caso de operador humano. Exatamente pelo fato de cansaço, falta de qualificação, esse tipo de problema. E por que a Finlândia teve interesse num equipamento de baixo custo comparado aos 500 mil euros, né, da indústria de automação que a Finlândia produz? Exatamente porque eles chegaram num nível que não tem mais para onde crescer se
estiver falando em equipamentos caros, de alta automação. Então, eles estão mudando o foco. Vamos dizer assim, eles desenvolvem lá a Ferrari, eles querem uma versão mais cara, uma versão Quer dizer, eles têm uma versão luxo, eles querem um standard agora. Eles querem uma versão mais standard, para mercados emergentes. E para quem está nos assistindo pode perguntar, mas por que classificar, por exemplo, A, B e C? Nada se perde em termos de madeira, né, professor? Exatamente, nada se perde. Mesmo essas, vamos dizer assim, as madeiras de qualidade inferior são direcionadas para outro aproveitamento, como, por exemplo, indústria de construção civil ou papel e celulose, por exemplo. No seu ponto de vista pessoal, qual o maior beneficiado com relação a essa invenção de vocês? Sem dúvida, são os médios e pequenos produtores nacionais, que vão poder ter acesso a essa tecnologia de ponta a um custo factível, né, possível para eles. O Brasil é muito grande, nós temos madeira nessa região que seja o pinus, o eucalipto com mais frequência, mas nós temos lá no norte do país madeiras de lei, né? Exatamente, e nós tivemos essa preocupação durante o desenvolvimento de ter o controle de todo esse processo. Então, a gente não depende de nenhum tipo de software comprado, nenhum tipo de equipamento comprado. Toda a tecnologia, desde o software até as interfaces, foram desenvolvidas localmente. Então não precisamos, vamos dizer assim, pagar royalties para ninguém. E como é que se detecta a madeira? Tem um equipamento próprio ali ou tem imagens que vocês alimentaram o software que ele vai reconhecer que tipo de madeira é? Exatamente. Mesmo para o computador, existe uma fase chamada fase de aprendizagem. Então você tem que mostrar vários tipos de madeiras diferentes e informar o programa, né, o computador, isso aqui é A, isso aqui é B e C, etc. Então, mesmo para o programa computacional, existe uma fase de aprendizagem que precisa ser feita. E demora quanto tempo isso? Nós precisamos em torno de 1000 imagens de cada tipo de madeira, aproximadamente. E que jeito que são as imagens na madeira? É a madeira bruta, ela é lapidada, cortada, plainada? Perfeito. A gente sempre tem que simular as condições em que a madeira vai ser classificada. Por exemplo, se você está classificando dentro de um ambiente industrial, as imagens têm que ser coletadas dentro daquele ambiente industrial, para evitar problemas de diferença de luminosidade, de velocidade de esteira, esse tipo de coisa. As imagens têm que ser sempre feitas no ambiente em que vai ser feita a classificação. Parabéns pela ideia e pela iniciativa. Nós estamos chegando ao final do programa. Tem algum ponto que eu não toquei que o senhor queira destacar? Eu gostaria de aproveitar para agradecer a presença de vocês aqui e eu acho que estou muito satisfeito, seria isso. Sucesso, parabéns e quem ganha, como o senhor disse, são os pequenos e médios produtores que vão ter uma ferramenta para poder se munir e de pequeno competir até com os grandes em termos de qualidade, né, professor? Exatamente. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo pesquisador, uma nova pesquisa em destaque. Esperamos por você. O protótipo criado pelos pesquisadores da Unesp de Itapeva está em operação em uma grande fábrica em São Carlos. O Itapeva na TV fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Essa é a TV Unesp. Nosso compromisso é com você.